Outubro de 1932, 5 da manhã. O sertão da Bahia ainda respira aquele ar frio e seco que antecede o inferno do meio-dia. O silêncio na caatinga é absoluto, quebrado apenas pelo som de uma porta de madeira bruta, rangendo, velha, pesada. Dentro da casa de taipa, um homem está de pé, encostado na parede caiada, suando frio apesar da temperatura amena. As mãos dele, calejadas de 30 anos de enxada e sol, seguram um envelope pardo. O papel é grosso, áspero ao toque e está estufado. Dentro dele o peso de uma vida inteira. 50 contos de réis. Esse homem é Zé Venâncio. Ele não é um bandido nem um santo. É um coiteiro, um dos melhores, um dos mais antigos. Por anos, a casa dele foi porto seguro. Foi ali que o bando mais temido do Nordeste encontrou comida quente, redes armadas e silêncio. Mas hoje, Zé Venâncio não espera amigos. Ele espera a volante, a polícia. Ele espera o tenente que prometeu limpar a sujeira assim que o sol nascesse. Zé olha pela fresta da janela, para a estrada de terra batida que serpenteia entre os mandacaros. O coração dele bate na garganta, um tambor descompassado que ecoa nos ouvidos. Ele vendeu. Ele finalmente vendeu a única coisa que tinha valor naquele fim de mundo, sua lealdade. 50 contos. Dinheiro para comprar gado, terra, talvez uma casa na cidade para a filha. Dinheiro para nunca mais ter medo de tiro no meio da noite. Ele vê a poeira levantar na curva da estrada. Um sorriso nervoso, trêmulo, tenta se formar no canto da boca. Chegaram, ele pensa. Acabou. Ele aperta o envelope contra o peito, sentindo o volume das notas. Mas quando a figura emerge da nuvem de poeira, o sangue de Zé Venâncio gela, vira água, evapora. Não é a farda caque da polícia militar. Não é o brilho opaco de um fuzil Mauser do governo. O que brilha ali, refletindo o primeiro raio laranja do sol que rasga o horizonte, são estrelas de ouro. Estrelas costuradas no couro de um chapéu de aba quebrada. E atrás dele, não vêm soldados marchando. Vêm vultos silenciosos, caminhando com a leveza de onças. Os bornais de couro cruzados no peito. As alpercatas pisando macio na terra seca. Lampião. O capitão Virgulino Ferreira da Silva não chegou atirando. Ele não chegou gritando. Ele chegou com a calma terrível de quem caminha para o próprio quintal. E isso, para Zé Venâncio, foi pior do que qualquer tiroteio, porque o silêncio de Lampião é mais pesado que o barulho de qualquer metralhadora. Para você entender o peso desse momento, você precisa entender como o cangaço funciona. Esqueça o que dizem os jornais da capital, pintando esses homens apenas como bestas feras, sedentas de sangue. O cangaço é uma empresa, é uma máquina de guerra que precisa de logística. No sertão, onde a água é rara e a comida é escassa, um bando de 30, 40 homens e mulheres não sobrevive uma semana sem uma rede invisível. Essa rede são os coiteiros, fazendeiros comerciantes, bodegueiros que fornecem o pão, a munição, a cachaça e, o mais importante, a informação. É um contrato sagrado, assinado não com tinta, mas com a palavra. E no sertão dessa época, a palavra vale mais que a escritura da terra. Quando você quebra a palavra, você destrói a única lei que existe no mato. Zé Venâncio sabia disso. Ele conhecia as regras. Mas a fome é uma conselheira ruim, e a ganância da polícia era persuasiva. O plano era simples: avisar a volante onde o bando estaria acampado, receber o dinheiro e sair da linha de fogo enquanto a polícia fazia o serviço sujo. Mas a polícia atrasou. Ou talvez, e isso é o que faz o estômago de Zé revirar, talvez Lampião tenha antecipado o movimento. Lampião é um enxadrista. Ele joga com as peças brancas e pretas ao mesmo tempo. Ele não apenas reage, ele prevê. A verdade que corre a boca pequena, sussurrada nas feiras livres, é que Lampião já sabia. Ele sabia dias antes. Ele tinha espiões dentro da polícia, tinha ouvidos nas paredes das delegacias. Ele não foi pego de surpresa. Ele veio testar. Ele veio ver se o homem que ele chamava de compadre, o homem a quem ele confiou a vida de Maria Bonita tantas vezes, teria a coragem de olhar nos seus olhos. A traição não foi apenas um erro estratégico de Zé, foi uma ferida pessoal.
E Lampião, ferido no orgulho, não mata com bala. Ele mata com a alma. O bando cerca a casa. São dezenas de cangaceiros. Volta Seca, Corisco, Labareda. Homens que carregam a morte no cinto. Mas as armas estão baixadas. Eles formam um círculo perfeito ao redor do terreiro, como uma plateia muda em um teatro grego. Dentro da casa, a esposa de Zé, Dona Maria, acorda com o barulho dos passos. Ela vê o marido pálido, o envelope escondido às pressas dentro de um pote de farinha. Ela olha pela janela e entende. O choro dela é abafado, engolido a seco. Lampião bate na porta. 3 batidas, secas, firmes. Zé Venâncio abre. As pernas dele tremem tanto que ele precisa se segurar no batente. Bom dia, compadre Zé, diz Lampião. A voz é suave, quase cordial. O olho bom de Virgulino brilha com uma inteligência fria, analítica. O olho cego, coberto pelo leucoma, parece olhar para dentro da alma podre do traidor. Capitão! Zé tenta falar, mas a voz falha. Sai como um guincho. Que surpresa boa! Pois é, a gente estava passando perto, senti um cheiro de café fresco. Pensei, o compadre Zé nunca negaria um café pro padrinho da menina dele, negaria? A pergunta paira no ar como uma guilhotina. Padrinho. Lampião invoca o laço sagrado do batismo. Ele está apertando o nó. Zé recua, dando passagem. O rei do cangaço entra na sala, tirando o chapéu, respeitoso com a casa, cumprimentando Dona Maria com um aceno de cabeça. A normalidade da cena é aterrorizante. O cangaceiro senta-se à mesa de madeira rústica, coloca os cotovelos sobre a toalha de chita e espera. Dona Maria, com as mãos trêmulas, serve o café. A xícara. Este é o objeto que define tudo. Uma xícara de ágata, lascada na borda. Quando ela entrega a xícara para Lampião, o líquido preto balança, quase derramando. Lampião segura a xícara com firmeza. Ele assopra a fumaça devagar, olhando fixamente para Zé Venâncio, que está de pé, encostado no pote de farinha, onde escondeu os 50 contos. O café tá bom, compadre, diz Lampião, tomando um gole audível. Tá forte, tá quente. Zé sorri, um esgar de dor. E as novidades, capitão? Zé arrisca, tentando manter a máscara, tentando fingir que a polícia não está a caminho, tentando fingir que não vendeu aquele homem sentado à sua mesa. As novidades são caras, Zé, responde Lampião, pousando a xícara no pires com um som metálico que ecoa na sala. Tudo tá caro hoje em dia. A munição tá cara, a farinha tá cara, até a amizade tá inflacionada. Não acha? O silêncio volta, mais denso. Lampião gira o anel de ouro no dedo. Ele sabe. Zé sabe que ele sabe, mas o jogo precisa ser jogado até o fim. Ouvi dizer que o preço do gado subiu, continua Lampião, agora sem sorrir. Mas ouvi dizer também que tem gente pagando muito bem por cabeça de gente. 50 contos, dizem. É dinheiro demais, Zé. Dá para comprar muita coisa. Dá para comprar a honra de volta? Nesse momento, o ar sai dos pulmões de Zé Venâncio. Ele sente uma tontura, o mundo gira. A menção do valor exato, 50 contos. Não é uma suspeita, é uma certeza. Lampião levanta-se devagar. O couro da sua roupa range. Ele caminha até Zé, que está paralisado pelo terror. E coloca a mão no ombro do coiteiro. O toque é pesado, firme. Compadre, sussurra Lampião perto do ouvido dele, tão perto que Zé sente o cheiro de fumo e pólvora. Eu não vim aqui para brigar. Eu vim aqui para ver o meu presente. Presente? Zé gagueja, as lágrimas começando a escorrer, quentes, vergonhosas. O presente que a polícia te deu. Eu sei que tá aqui. Eu sinto o cheiro de dinheiro sujo de longe. Lampião se afasta e aponta para o pote de farinha. Traz o envelope, Zé. A ordem não é gritada. É falada baixo, mas com uma autoridade que faz as paredes tremerem. Dona Maria solta um soluço alto, cobrindo o rosto com o avental. As crianças, escondidas no quarto, espiam pelas frestas. Zé Venâncio, derrotado, quebrado, enfia a mão na farinha. Os dedos dele tocam o papel pardo. Ele puxa o envelope. O pó branco da mandioca cai como neve sobre o chão de terra batida. Ele segura os 50 contos, o dinheiro da traição. Senta, Zé, ordena Lampião apontando para a cadeira à cabeceira da mesa. Senta.
Zé obedece, caindo na cadeira como um saco vazio. Agora, diz Lampião, voltando a pegar sua xícara de café com uma calma demoníaca. Eu quero que você conte. Contar, capitão? É, contar. Nota por nota, em voz alta. Eu quero ouvir o preço da sua alma. Eu quero que sua mulher ouça quanto vale o marido dela. E quero que seus filhos, lá no quarto, escutem por quanto o pai deles vendeu o padrinho. O terreiro lá fora está em silêncio absoluto. Os cangaceiros escutam. A natureza escuta. Zé abre o envelope. As mãos tremem tanto que as notas caem na mesa. Ele pega a primeira nota de um conto de réis. A voz dele é um sussurro. Mais alto, Zé. Lampião bate na mesa, fazendo a xícara pular. Com orgulho. Tu não ficou rico? Canta a tua riqueza. Um conto. Zé grita, chorando, a voz embargada pela vergonha suprema. 2 contos. 3 contos. A cada número, Zé Venâncio morre um pouco. Não de bala, não de faca. Ele está sendo estripado por dentro. Ele conta o dinheiro na frente da família, humilhado, despido de qualquer dignidade. Lampião assiste, tomando seu café, gole por gole, saboreando não a bebida, mas a destruição moral daquele homem. Quando Zé chega aos 50 contos, ele está soluçando abertamente, a cabeça baixa sobre a pilha de dinheiro que agora parece lixo. Lampião termina o café. Ele se levanta, limpa a boca com as costas da mão e ajeita o chapéu. Muito bem, Zé. Tá tudo certo. O pagamento foi justo. O cangaceiro caminha até a porta, para e olha para trás. Esse dinheiro é teu, compadre. Eu não vou levar um tostão, pode ficar. Zé levanta a cabeça, confuso. Ele esperava a morte. Ele esperava o fim. Mas tem uma coisa, diz Lampião, e a voz dele agora carrega o peso de uma sentença final. Esse dinheiro vai servir para uma coisa só. Lampião aponta para o caixão de madeira crua que estava encostado na parede da sala, que Zé usava para guardar grãos. Esse dinheiro vai pagar o teu enterro e vai sustentar a tua viúva, porque para mim, Zé, você já morreu faz tempo. Lampião sai para o sol da manhã. Ele não atira, ele não ordena que ninguém atire. Ele deixa Zé Venâncio vivo, sentado na mesa, com 50 contos de réis e uma culpa que pesa mais que o mundo. A morte social estava decretada. Mas o que aconteceu nas horas seguintes, quando a poeira do bando baixou e o silêncio retornou? Isso é o que transformou essa manhã em lenda. O som dos cascos dos cavalos do bando se afastando foi engolido pela imensidão da caatinga. Não houve galope frenético, nem gritos de triunfo. Apenas o trote ritmado, disciplinado, de homens que conhecem cada pedra, cada espinho e cada grota daquele chão esturricado. Dentro da casa, o silêncio que ficou para trás era pior do que o barulho da guerra. Era um silêncio sólido, espesso, que zumbia nos ouvidos. Zé Venâncio continuava sentado. A postura era a de uma estátua de barro que foi deixada na chuva e começou a desmanchar. Diante dele, a pilha de notas, 50 contos de réis, parecia vibrar com uma energia maligna. A luz do sol começou a entrar com mais força pela janela, iluminando a poeira que dançava no ar. Aquele dinheiro, minutos antes, representava a liberdade, a velhice tranquila, a casa de telha francesa na cidade. Agora, sob a luz crua da manhã, cada cédula parecia suja de sangue invisível. A esposa, Dona Maria, ainda estava encostada na pia, segurando o crucifixo que trazia no pescoço. Ela olhava para o marido não com ódio, mas com algo muito mais devastador, pena. Ela olhava para Zé como se olhasse para um estranho, ou pior, para um defunto que esqueceu de deitar no caixão. O café na xícara de ágata, aquela mesma xícara que Lampião segurou com tanta firmeza, já estava frio. Uma mosca varejeira pousou na borda, esfregando as patas, indiferente à tragédia humana naquela sala. Zé tentou levantar a mão para espantá-la, mas o braço não obedeceu. O corpo dele estava em choque. A humilhação drena a energia vital mais rápido que uma artéria aberta. Ele tinha vendido o homem mais perigoso do Brasil. E o homem mais perigoso do Brasil tinha lhe dado o troco com a moeda da indiferença. Lampião não o achou digno nem de uma bala. Passaram-se 40 minutos. Talvez 1 hora.
O tempo no sertão, quando se espera o fim, não se mede em relógio. Se mede em batimentos cardíacos falhados. De repente, o som que Zé esperava desde a madrugada finalmente rasgou o ar. Mas agora, o som não trazia alívio. Trazia pânico. Caminhões, o ronco engasgado dos motores Ford da volante, lutando contra a de estrada de areia fofa. Depois, gritos, ordens latidas, passos pesados de coturnos militares correndo, cercando a casa, amassando a horta, derrubando a cerca de varas. A porta da frente foi escancarada com um chute, embora estivesse destrancada. O tenente entrou com a pistola em punho, suado, os olhos injetados de adrenalina, o uniforme caque manchado de poeira vermelha. Atrás dele, 3 soldados com fuzis apontados para todos os cantos da sala. Eles esperavam encontrar resistência. Esperavam encontrar o bando entrincheirado. Esperavam a glória de capturar Virgulino Ferreira. Mas o que encontraram foi um homem quebrado sentado à mesa. "Cadê eles?" gritou o tenente, varrendo a sala com o cano da arma. "Cadê o bando, Zé? A gente viu a poeira. Eles passaram por aqui." Zé Venâncio levantou os olhos devagar. O olhar dele estava vazio, leitoso, como se a alma tivesse fugido pelo buraco da vergonha. Ele não respondeu. Ele apenas apontou com um dedo trêmulo para a pilha de dinheiro na mesa. O tenente baixou a arma, confuso. Ele se aproximou da mesa. Os olhos do oficial, treinados para buscar perigo, pousaram nas notas. Ele reconheceu o envelope pardo rasgado. Reconheceu o selo do governo. Aquele era o dinheiro da recompensa, o fundo reservado que ele mesmo havia entregado a um intermediário para comprar a traição. O dinheiro estava ali, intacto. Ele esteve aqui?" perguntou o tenente, a voz baixando um tom, perdendo a arrogância militar diante do inexplicável. "Ele tomou café", sussurrou Zé. A frase saiu rouca, arranhada. "Ele tomou café na minha xícara e mandou eu contar o dinheiro." O tenente olhou para os soldados. Os soldados olharam para o chão. Um calafrio percorreu a espinha de todos naquela sala abafada. A mensagem era clara, límpida como água de cacimba. Lampião sabia do cerco. Lampião sabia do dinheiro. E Lampião desprezava tanto a polícia quanto o traidor, a ponto de usar o dinheiro da própria polícia para destruir o espião sem disparar um tiro. "Ele não levou o dinheiro?" o tenente perguntou, incrédulo. Para a lógica daquele oficial, bandido rouba, bandido mata. Bandido não faz teatro moral. "Não", disse Zé, e uma lágrima solitária, grossa, desceu pelo rosto vincado de sol. "Ele disse que era para pagar meu enterro. Ele disse que eu já estava morto." O tenente olhou para Zé Venâncio com um misto de nojo e fúria. A armadilha tinha falhado. A operação tinha sido ridicularizada. E a culpa, na cabeça daquele oficial frustrado, não era da astúcia de Lampião, mas da fraqueza daquele camponês. "Recolham isso", ordenou o tenente aos soldados, apontando para o dinheiro. Mas Zé Venâncio, num movimento súbito, jogou o corpo sobre a mesa, abraçando as notas como um náufrago abraça uma tábua podre. "Salse", ele gritou, um som gutural animalesco. "É meu, é pro meu enterro. Ele disse que é pro meu enterro." Os soldados recuaram, assustados com a loucura nos olhos do homem. O tenente olhou para aquela cena patética. Um pai de família, um homem que um dia foi respeitado na região, agora reduzido a um cão guardando um osso envenenado. O oficial embainhou a pistola. Ele percebeu que não havia nada ali para a lei fazer. A justiça, uma justiça torta, arcaica e brutal, já tinha sido feita. "Vamos embora", disse o tenente virando as costas. "Deixa esse desgraçado aí. O diabo que carregue o que é dele." A volante partiu, levantando a mesma poeira, deixando o mesmo vazio. Mas a história não acabou ali. Na verdade, o sofrimento de Zé estava apenas começando. Nas semanas que se seguiram, o dinheiro permaneceu na casa. Dizem que Dona Maria se recusou a tocar numa única nota. Ela cozinhava, limpava, cuidava das crianças, mas contornava a mesa da sala como se ali houvesse um cadáver em decomposição. Zé Venâncio parou de sair. A notícia correu o sertão com a velocidade do vento. Lampião jantou a alma de Zé Venâncio, diziam nas feiras. O coiteiro, antes um elo forte na corrente do sertão, virou um pária.
Os vizinhos pararam de pedir ferramentas emprestadas. O bodegueiro parou de vender fiado. Quando Zé precisou ir à vila comprar remédio para uma febre, as pessoas atravessavam a rua para não cruzar com sua sombra. Ninguém o agrediu. Ninguém jogou pedra. O castigo foi o silêncio. Ele se tornou invisível. A morte social decretada por Lampião foi cumprida à risca pela comunidade. No código de honra do cangaço e do sertanejo antigo, a traição é uma doença contagiosa. 3 meses depois daquela manhã de outubro, Zé Venâncio foi encontrado. Não estava na rede, nem na cama. Estava sentado na mesma cadeira, na mesma mesa. A cabeça deitada sobre os braços cruzados, o coração, dizem os médicos da época, simplesmente parou. Um infarto fulminante. Mas o povo da Caatinga tem outro diagnóstico. O coração dele não aguentou bater dentro de um peito sem honra. O dinheiro estava lá. Faltava pouco, quase nada tinha sido gasto. A família usou parte da quantia para o enterro, como Lampião havia profetizado. O caixão foi comprado, a cova foi aberta, mas pouca gente compareceu. O restante do dinheiro, aquela pequena fortuna maldita, desapareceu. Uns dizem que a viúva queimou no fogão a lenha, nota por nota, fazendo um café amargo com o fogo da traição. Outros dizem que ela doou para a igreja, para tentar comprar o perdão divino que os homens negaram ao marido. Lampião continuou sua saga por mais 6 anos, até a Grota de Angicos, em 1938. Ele cairia decapitado, traído por outro coiteiro em outra trama. Mas aquela manhã de 1932 ficou marcada como o dia em que o capitão Virgulino provou que conhecia a natureza humana melhor do que a topografia do terreno. Ele sabia que um homem pode viver sem comida, pode viver sem água, pode até viver fugindo. Mas um homem do sertão não consegue viver um dia sequer sem o respeito dos seus pares. Ao deixar Zé Venâncio vivo com o dinheiro na mão, Lampião não foi misericordioso. Ele foi cirúrgico. Ele transformou o prêmio em punição. Ele mostrou que, naquele tabuleiro de xadrez banhado de sol e sangue, a peça mais valiosa nunca foi o dinheiro. A peça mais valiosa sempre foi a lealdade. Porque dinheiro se gasta, terra se perde, gado morre na seca. Mas o nome que você constrói e a palavra que você empenha é a única herança que a terra não come. Se você estivesse naquela sala, olhando para a fome dos seus filhos e para a pilha de dinheiro, e soubesse que a polícia estava vindo, você teria a frieza de manter a palavra? Ou o preço da sua sobrevivência seria negociável? Se essa história mexeu com você, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino. Tem muito mais segredos do sertão que a história oficial tentou apagar, mas a gente desenterra para você. Te vejo no próximo vídeo.